Olá, meus caros. Comentário. Quem não é visto, não é lembrado. Pelo senso comum, essa expressão denota exatamente que quando o sujeito, quando a pessoa, o indivíduo não está sendo visto, ele de modo algum será lembrado, será beneficiado, será honrado, celebrado, enfim, ajudado, etc. Eu quero meditar a respeito dessa expressão, desse jargão, desse provérbio, num outro prisma, de uma outra forma. O contraditório seria o inversamente proporcional, que vem a ser aquela que de fato não quer ser visto para ser lembrado, porque tem um viés negativo. O do senso comum, o jargão, tem um viés positivo, de você ter que lutar, de você ter que agir, de você ter que fazer por onde para ser coroado, para ser, até se nós colocarmos aqui a questão divina, abençoado. No entanto, não quero ficar, como já disse, com o pensamento do senso comum, mas sim um outro prisma, um outro olhar, que faz com que muitos deveriam prestar atenção para, de fato, entender melhor a sua vida, seu modo de viver, como está prosseguindo, procedendo, para não pagar micos, para não sofrer com vexames e outras coisas mais. Então, a forma negativa, o outro lado, você não deve ser visto para ser lembrado negativamente. Por exemplo, você está numa situação bem lamentável, constrangedora, e você é apanhado, é visto naquela situação. Você vai ser lembrado como um sujeito qualquer. Lembra também daquela expressão que fica é a primeira impressão? Tem isso. Uma pessoa que não te conhece, ou até mesmo que te conhece, mas vê você num estado, digamos assim, aparente, uma roupa não adequada, uma roupa maltrapilha, simples, vai lhe lembrar como, chinelão, não quer nada com a vida, pobretão, vadio, ou não só pelo fato de estar com aquela roupa, ou de estar em determinado local que assim representa esses rótulos. Então, quando você estiver numa situação de extremo ou de extremismo, no sentido de você estar realmente não disposto a ter um diálogo, a falar com as pessoas num viés socialmente ético, no sentido da etiqueta, quando você está indisposto para ser delicado, entre aspas, para ser diplomata, entre aspas, para ser um sujeito politicamente correto, é bom para que a sua fama não se alace, essa má fama, você nem está diante de determinadas pessoas ou em determinado lugar. E é assim que a coisa funciona. Do mesmo modo, se você quer, como já diz o ditado, algo é necessário que você seja visto. Agora, do ponto de vista bíblico, divino, teológico, nós temos várias passagens que mostram isso. A clássica, Zaqueu querendo ser visto por Jesus. Quem não é visto não é lembrado. Foi lembrado, alcançou a salvação, alcançou o que queria. Mas nós temos também o exemplo inverso, de pessoas que não queriam ser vistas, para não serem lembradas. O próprio Jesus não foi numa determinada festa para não ser visto pelos judeus, o que acarretaria, possivelmente, na sua morte antecipada. Então, ele não foi. Assim, não foi lembrado para o ódio, a ira e possivelmente a condenação e morte por estar corrompendo a sociedade de Israel antes do tempo, antes do tempo previsto para cumprir o que estava nas Sagradas Escrituras. Então, meus caros, veja bem, você quer ser lembrado? Você tem que ser visto. Você não quer ser lembrado? Então, se oculte, fique no ostracismo, fique no seu mundinho. Na vida, no dia a dia, no cotidiano, você tem que examinar as situações que, assim, merece maior cuidado. E qual seria a resposta mais viável, a aplicação mais correta? Nós passamos várias situações
que às vezes o certo é realmente se esquivar, o certo realmente é sair, porque se assim ficar, se ali estiver, a coisa pode complicar. Isso ocorreu comigo em algumas situações em que o certo, o viável, era eu me afastar, mas eu permaneci, sofri a consequência. Em outras, era para mim permanecer, mas eu fui nécio, louco, e acabei saindo. E isso corresponde à soma das nossas decisões, que vai acarretar em consequências futuras, que pode definir o nosso destino no futuro, a nossa vida no futuro. Então, meus caros, tenha ciência disso. Você quer um emprego, você quer um casamento, você quer um carro, você quer bens materiais, é necessário você ser visto para ser lembrado, no sentido de que você tem que laborar para ter o benefício, que o lembrado podemos colocar como sinônimo de bônus e o ser visto como ônus. É óbvio que e deve ser tudo com equilíbrio, porque o excesso não é divino. O excesso é veneno. Você que quer muito se aparecer, tem aquele espírito de basófia, de vanglória, não é certo. Aquele espírito narcisista, de achar que é o melhor que todos, aquele espírito megalomaníaco, não é o certo. O equilíbrio, o querer exacerbadamente ser visto, não é coerente, não é o honesto e certo, eu diria. Tanto é que eu ouvia muito quando era pequeno, criança, e meus avós diziam assim: você quer muito se aparecer? Vai lá, pinta seu nariz de vermelho, sobe na torre e todo mundo estará te vendo. Ou seja, vira um palhaço. E é isso que acontece quando o sujeito quer se aparecer o demais. Ele vira o palhaço da turma. Ele é zombado, ele só serve para escárnio e outras coisas mais. E está mais suscetível à derrota, alguém puxar o tapete, alguém feri-lo e acabá-lo para sempre. Então nós temos que ter essa consciência. Como eu vivenciei isso? Do mesmo modo, nós não podemos ter o extremismo de não querer aparecer nunca, de nos isolarmos totalmente, ficarmos no ostracismo a vida inteira, porque aí realmente é pernicioso, é nocivo, eu diria nefasto, porque nós, seres humanos, não fomos feitos para viver isolados. O homem, como diz o ditado, não é uma ilha. E se nós não somos uma ilha, nós temos que viver em bandos. Nós somos não segregados, ou seja, isto é, nós não podemos viver separados, mas sim em bandos, porque assim a coisa funciona. Se você parar para analisar, você não consegue ser tudo ao mesmo tempo, você não consegue suprir as suas necessidades só. O que eu quero dizer com isso? Você não é médico para cuidar das suas doenças. Você não é um supermercado para suprir as suas necessidades básicas. Você não é um advogado, digamos assim, para resolver suas pendências jurídicas. Ou seja, nós, como sociedade, dependemos um dos outros. E seria humanamente possível nós sermos todos os profissionais, ou termos todas as profissões, temos tudo, nós precisamos do outro. Então por isso que o viver em bando é interessante, porque um vai ajudando o outro. Eu vou me afastar ad eterno, porque assim eu vivo bem, isoladamente, vivendo uma vida de nômades, uma vida austera, uma vida só de natureza, só de campo, bucólica, enfim, distante de tudo e todos. Isso é psicopatologia, isso é medo de encarar a realidade, isso é uma maneira de tapar o sol com a peneira, uma maneira de se isentar das suas responsabilidades, uma maneira de você se esquivar, próprios, melhor dizendo, deveres, das suas próprias responsabilidades, meus caros. Pensamos nisso e eu encerro aqui. Fica a reflexão para, em determinadas situações, aplicarmos a coisa certa, aplicarmos o não ser lembrado, o ser lembrado, tudo com equilíbrio e temperança, jamais esquecendo que o isolar totalmente, assim como o ser visto totalmente, não é bem quisto perante a sociedade, perante todos. Então, com bons modos, mas que de fato é bom realmente nós ausentarmos em determinadas situações, fazendo com que nós se livramos
de perrengues maiores, de situações mais calamitantes, vexatórias. Do mesmo modo que, se nós não se aparecer, podemos viver uma vida bem paupérrima, bem miserável. E aí também estamos fazendo uma coisa errada, um ato de louco, de nécio. Que Deus os abençoe, faça você ter esse espírito de temperança, porque a temperança, o equilíbrio, é um fruto do Espírito Santo. E quem cresce na graça, no conhecimento de Deus, ele tem esse discernimento e sabe aplicar ao caso concreto o ser lembrado ou não ser lembrado. Ok? Até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.